Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou aguardar só um segundo, vou começar a falar aqui e vou aguardar a professora Vânia Fontanella, que é a presidente da ABENO, que vai apresentar junto conosco a sessão. Ela está entrando. Oi, professora Vânia, que Boa bom. tarde, boa tarde a todos, um prazer vê-los aqui. Muito bom. Então, estamos iniciando a sessão de abertura do ano. Então, queremos, eu e a professora Vânia, darmos as boas-vindas a todos, as atividades que a gente vai ter esse ano. Estamos fechando a programação, logo mais anunciaremos a sessão do mês que vem. E eu passo primeiro para a professora Vânia, para as palavras de boas-vindas, e aí depois, então, eu apresento o nosso convidado de hoje. Perfeito, muito obrigada, professora Ana Estela. Essa iniciativa, né, de parceria entre a Estação Observatório da USP e a ABENO vem já de alguns anos, né, tem rendido frutos muito bons. E nós estamos aí pensando em algumas coisas, né, sob a liderança da professora Ana Estela, muito boas para esse ano. E também esse ano teremos a 56ª reunião anual da ABENO, né, realizada pela equipe local da USP, liderada pela professora Ana Estela. Então vamos estar bastante juntos esse ano. Muito obrigada, Ana, pela oportunidade. Professora Vânia, nós que agradecemos pelo trabalho maravilhoso que você tem feito à frente da ABENO, e a ABENO é um espaço que a gente sempre se sente muito bem acolhido e que tem feito e liderado discussões muito importantes no Brasil, né? Ressaltar em 2020 o trabalho tão importante que vocês fizeram, que você liderou, que foi um documento novo de orientação para toda a parte de biossegurança no ensino odontológico, um trabalho maravilhoso. Eu não sei se tem outro tão completo e bem feito no mundo, mas que participaram mais de 500 docentes de todo o país, 172 cursos, 178 cursos de odontologia. A FOUSP esteve representada pelo professor Carlos Adi, que é coordenador da nossa clínica. Então, parabenizar, entre muitos outros, por esse trabalho tão relevante para esse momento da pandemia. Bom, e nós já estamos aqui com 31 pontos conectados, então agradecer a participação de todos. E eu queria, assim, com muita honra, apresentar o nosso convidado especial de hoje, que é o professor Fábio Alves. O professor Fábio, ele tem mestrado em Biologia e Patologia Bucodental pela Unicamp, pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, doutorado também pela Unicamp, livre docente também pela Unicamp, e atualmente ele é diretor do Departamento de Estomatologia do Hospital AC Camargo, né, uma das principais referências para o câncer em geral, até não só no Brasil, mas até na América Latina. Ele é professor da pós-graduação em oncologia da FOUSP e da Fundação Antônio Prudente, e ele tem uma experiência grande no atendimento odontológico a pacientes oncológicos, atuando principalmente nos temas de patologia bucal, câncer de boca, de cabeça e pescoço, efeitos colaterais da radioterapia e da quimioterapia e reabilitação, né? Então, é uma honra contar com a presença dele aqui. Lembrar a todos que essa iniciativa do SIG Teleodontologia, que acontece desde 2013, ela é vinculada à Rede Universitária de Telemedicina, a RUT. São mais de 50 SIGs temáticos na área médica e da saúde. Em 2020 funcionou em caráter experimental o SIG Covid, com sessões também semanais muito intensas. Quero agradecer aqui a nossa equipe do Núcleo de Telesaúde e Teleodontologia da FOUSP, presente aqui, professora Deise, toda a equipe nossa, em especial agradecer
Camila, Larissa, que trabalham bastante com a programação, com a parte da presença e tudo, e o Leandro Costa, que é o técnico de TI, o profissional de TI do CPDIG da FOUSP, que também nos dá todo o suporte, que está sempre aí presente para que as sessões corram bem. Depois da apresentação do professor Fábio, nós vamos ter conosco também sua orientanda de doutorado, a Tereza Guzmão, para comentar um pouquinho, que aí a gente vai poder comentar sobre um curso que foi lançado recentemente, que o professor Fábio foi o validador do conteúdo, a Tereza desenvolveu e o professor Fábio foi o validador. Então, mais do que, antes de tudo, vamos passar para o professor Fábio para que a gente possa, então, aí trazer esse tema tão importante, que é o tema do atendimento odontológico dos pacientes com câncer, né? Professor Fábio, acho que nós já tínhamos feito os testes, né? Poderia, então, compartilhar a tela. Vou fechar aqui a câmera para lhe deixar aí no centro e qualquer problema, estamos aqui. Vocês podem ir postando as suas dúvidas no chat, que ao final a gente vai ter um momento para o professor Fábio também poder esclarecer as dúvidas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer a professora Anistela, a professora Vânia, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje conversando, né, de um assunto, acho que muito importante, né? Se a gente considerar, né, os cursos da área da saúde, só a odontologia, né, tem a disciplina de estomatologia, ou seja, só nós dentistas, né, estamos aí mais preparados, né, para realizar o diagnóstico, né, das doenças da boca, e mais especificamente o câncer, né, de boca. E eu sempre falo aí, né, para os alunos, com colegas, né, que nós participamos, né, de todas as etapas, né, não só paciente com câncer de boca, mas nós temos que preparar, né, esse paciente para receber o tratamento oncológico. Um paciente que vai iniciar o seu tratamento oncológico, que tem uma boca saudável, certamente que o seu tratamento vai ser melhor do que aquele paciente que tem uma condição não adequada da boca, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu também gostaria de agradecer e já parabenizar a Tereza Guzmão, que é aluna de doutorado e que se esforçou e trabalhou bastante, né, no desenvolvimento do curso. E hoje a gente vai estar aqui passando, né, um pouco do conteúdo que vai ter nesse curso. Como eu, né, já enfatizei para vocês, né, nós participamos de todas as fases, né, desde o pré-tratamento e aqui, né, mostrando aqui alguns efeitos colaterais que os pacientes podem apresentar durante o tratamento oncológico. Ou seja, então nós temos aquela função inicial, essa participação durante, né, ativamente durante o tratamento oncológico, e depois que termina o tratamento oncológico, a gente pode fazer a reabilitação desse paciente, nós podemos, né, melhorar, né, as condições bucais desse paciente para que ele volte, né, a ter sua vida o mais normal possível. Então, se nós pegarmos essa coluna, aqui são os principais efeitos colaterais, né, e algumas alterações que possam apresentar, como infecções, cáries, né? Aqui é a radioterapia. O que está em A, com a letra A, seria um efeito agudo, ou seja, aquele efeito que vai aparecer durante o tratamento. E o que está em T são efeitos que vão aparecer tardiamente, né? Então, como um exemplo aí, a xerostomia, ela vai apresentar durante a radioterapia, né, durante o tratamento, e depois também o paciente tende a persistir. Claro que aqui é uma radioterapia localizada na região da cavidade oral. Mucosite, por exemplo, é um efeito somente agudo, né? É um efeito que o paciente vai apresentar durante o tratamento oncológico, seja por radioterapia ou por quimioterapia. Terminando a radioterapia, terminando a quimioterapia, a mucosite tende a melhorar, a resolver, né? E o paciente fica melhor. Mas eu gostaria de destacar, né, principalmente essas três novas alterações
né, com essas novas drogas. Então, muita gente já conhece daquele tratamento padrão, que é radioterapia e quimioterapia, mas nós sabemos que novas terapias estão aparecendo, como anticorpos monoclonais, inibidores mTOR, e, consequentemente, novos efeitos colaterais estão apresentando na boca. Então, só destacando esses 3 aqui, que seria a osteonecrose associada a medicamentos, que foi o primeiro relato foi em 2003, em pacientes usando bisfosfonatos, e hoje já uma outra droga, né, o que é o denosumab, que foi aprovado aqui no Brasil em 2011, né? As estomatites associadas a inibidores mTOR, né? Principalmente essa droga chamada everolimo, que é uma droga muito usada para pacientes que têm câncer de mama avançado. Então, esses pacientes, eles apresentam úlceras na boca, essas úlceras são muito semelhantes a aftas. E aqui é muito interessante, essas úlceras são diferentes da mucosite, né? Então, assim, a laser terapia, a fotobiomodulação já não tem uma efetividade tão boa quando a gente comparado com a mucosite. Então, a gente tem que, né, mudar um pouquinho aí a terapia. E aqui, esses anticorpos monoclonais, né, que são chamados PD1, PDL1 e CTL4, também aprovado muito recentemente, se eu não me engano, em 2016 pela Anvisa, e novos efeitos colaterais na cavidade oral. Como que são esses efeitos colaterais? São efeitos muito semelhantes às doenças autoimunes, ou seja, o paciente pode apresentar lesões semelhantes a pemfigoide, semelhantes a pênfigo vulgar, não seria uma lesão autoimune, mas líquen plano. Então, tem várias apresentações. Síndrome de Sjögren é uma forma de apresentação de pacientes que usam esses anticorpos monoclonais. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, né? A gente tem que entender muito bem, a gente tem que conhecer o tratamento do nosso paciente para a gente conseguir fazer um diagnóstico mais apropriado. E aí, como objetivo dessa conversa que nós estamos tendo, nós vamos falar um pouco da participação do dentista em todas as fases, no tratamento oncológico e, mais especificamente, no transplante de células-tronco hematopoéticas. E nós também vamos enfatizar nossa participação aí no tratamento, né, do câncer de cabeça e pescoço. Então, eu gostaria aqui de lembrar, né, que as leucemias, que é uma das principais doenças que o paciente vai ser submetido ao transplante, ela pode ter manifestações primárias na cavidade oral. Então, nós precisamos estar atentos. Muitas vezes, essa alteração na boca é a principal manifestação dessa leucemia, e ela se apresenta como um aumento gengival, às vezes uma destruição, né, uma perda periodontal muito acentuada, pode ter deslocamento de dentes, o paciente vai ter múltiplos linfonodos na região do pescoço, alguns pacientes podem relatar dor, né, pela infiltração tumoral diretamente na polpa, e o último, né, talvez seja a principal forma de manifestação da leucemia, seria um sangramento gengival, e muitas vezes o paciente é a principal queixa desse paciente, né? O paciente também pode ter paralisias decorrentes da infiltração leucêmica, né, em alguns nervos, né, da região da face. Aqui algumas manifestações secundárias. Então, esses pacientes eles vão estar mais anêmicos, eles podem ter uma pancitopenia, então, consequentemente, a mucosa vai ficar pálida, a gente pode ver muitos hematomas nesse paciente, não só na boca, mas em diversas regiões do organismo, principalmente na pele, né? Esse paciente ele tem uma tendência a ter um sangramento espontâneo, às vezes ele não tem uma condição bucal tão ruim, e ele vem para a gente já com sangramento gengival, né? Isso principalmente decorrente aí de uma plaquetopenia muito grande.
Pacientes que apresentam menos de 1.000 neutrófilos, eles podem apresentar úlceras na boca, que são chamadas úlceras neutropênicas. Sempre é muito importante a gente diferenciar essas alterações de mucosite, ou seja, nós temos que fazer um diagnóstico muito bom, né, para que esses pacientes tenham o seu tratamento adequado. Esses pacientes são mais suscetíveis a infecções virais, fúngicas, bacterianas, né, como Cândida, herpes, e pode ter algumas reativações, né, como osteomielites, pericoronarites, né, como a gente vai ver adiante. Aqui é uma infiltração leucêmica, como primeira manifestação de um paciente com uma leucemia aguda. Então, esse paciente nos procurou porque começou a ter múltiplos, né, áreas aumentadas, né, até lembra um pouco aí um granuloma piogênico, mas quando nós observamos, né, são várias regiões acometidas, como vocês podem ver aqui nas figuras. Aqui também um outro paciente, esse paciente já tinha uma leucemia já estabelecida e começou a apresentar muito essas lesões em boca. A gente fez a biópsia e realmente confirmou que era uma infiltração leucêmica de uma leucemia também aguda. Aqui já são efeitos secundários, né? Um paciente, veja que é uma criança, né, apresentando aqui cândida, tanto em língua quanto em palato. Aqui já um paciente adulto com cândida em região de orofaringe, todas essas placas brancas, né, são facilmente removíveis, né, uma candidíase pseudomembranosa. E esse paciente, que é a mesma paciente aqui, já com uma pericoronarite no segundo molar descido, né, segundo molar permanente em erupção. Então, mostrando aí, né, a importância da gente estar junto com a equipe médica para atender esse paciente, para dar um maior conforto. E muitas vezes esse paciente vai ter complicações decorrentes desses problemas na cavidade oral. Aqui, ulcerações neutropênicas, pacientes, como eu já havia enfatizado antes, não, paciente com menos de 1.000 neutrófilos, né? Eles são suscetíveis a desenvolver essas úlceras neutropênicas. E aí, falando um pouquinho bem, de uma forma bem sucinta, né, o que é o transplante de medula? É a substituição da medula óssea doente por uma medula sadia. Essa medula ela pode ser do próprio indivíduo, né, como a gente vai ver aqui, é o chamado de transplante autólogo ou transplante halogênico, que pode ser aparentado quando o doador é um irmão, é a mãe, né, o pai, ou não aparentado quando vem aí de um banco, né, que vai ter aí a sua compatibilidade semelhante e, consequentemente, vai ser um possível doador. E aqui as três regiões que podem ser doadoras, né, a medula óssea, o sangue do cordão umbilical e o sangue periférico. Aí vai fazer a infusão, esse paciente desenvolve uma nova medula, então aquela medula dele doente, né, foi totalmente destruída durante o regime de condicionamento, por uma quimioterapia extremamente forte, e em seguida ele vai restabelecer a sua função hematopoética como essa nova medula que ele recebeu. Então, no transplante tem 4 fases, né? O regime de condicionamento. Em geral, todo paciente que vai ser submetido ao transplante de medula, ele passa por uma avaliação odontológica prévia. Nessa avaliação, o que nós precisamos avaliar, né? O que nós temos que se concentrar? Principalmente em possíveis focos de infecção que esse paciente possa comprometer, né, o tratamento desse paciente e, consequentemente, a sobrevida desse paciente. Tem alguns trabalhos mostrando que pacientes com uma ruim condição oral, eles são suscetíveis até 4 vezes mais a desenvolver septicemia. Então, já está muito bem estabelecido que todo paciente que vai iniciar, né, o transplante, ele tem que passar com o dentista antes para fazer toda a adequação da cavidade oral.
E aí, o que eu gostaria de enfatizar, assim, toda vez que vocês, né, forem atender esses pacientes, sempre é fundamental fazer um hemograma, ou solicitar um hemograma previamente, né? E, se possível, um hemograma muito próximo daquele dia que você for fazer alguma intervenção. Claro, intervenções como restaurações, procedimentos menos agressivos, né, não tem uma exigência muito grande, mas um procedimento mais invasivo, como uma exodontia, uma raspagem periodontal, né, sempre requer um tratamento endodôntico, sempre requer cuidados maiores e que serão e que foram, né, enfatizados nesse curso aí que a Tereza ajudou a preparar, né, que vocês, né, podem aí ter mais detalhes do que eu estou falando agora. Aí, após o regime de condicionamento, vai ter a infusão das células progenitoras, aqui a gente chama de D0, né? O paciente vai ter, logo em seguida, a aplasia. Então, esse período de aplasia é o período mais complicado, né? Aqueles dias pós-transplante, onde o paciente vai ter mais infecções orais, vai ter mais problemas na cavidade oral, né? E depois, passando aí, quarto, quinto dia, ele já vai começar a se recuperar e talvez lá para o 20º dia, 25º dia pós-infusão, ele já está com sua medula toda recuperada. Então, aqui uma avaliação do paciente pré-transplante, né? Aqui eu diria para vocês, o que a gente tem que se concentrar aqui não é trocar restaurações assim que não estão bonitas, né? Mas estão adequadas, então é melhor que a gente mantenha nesse momento, né? Ele pode, no futuro, fazer, né, a restauração mais adequada, mas nesse momento não tem infecção, né? Nós temos que concentrar principalmente na condição periodontal, ver como a sua condição periodontal está e se tem algum foco de infecção, um problema periapical, um dente que esteja totalmente destruído. Se ele não estiver, como eu falei para vocês, nós temos que liberar esse paciente para que ele comece, que ele siga o seu tratamento oncológico. Mas veja alguns pacientes. Ó. Aqui uma mulher de 59 anos, que foi encaminhada para a gente, né, pré-transplante. Veja que ela já tem hematomas, né, a mucosa pálida, como a gente comentou anteriormente, e ela tem esse terceiro molar começando a erupcionar. Né? Toda vez que o terceiro molar ele já rompeu a gengiva, né, ele está parcialmente erupcionado, né, tem uma parte na cavidade oral, a gente tem que tomar cuidado. A gente, às vezes, né, espera que esse paciente recupere um pouco da quimioterapia que ele possa ter realizado e aí realize a exodontia desse dente para seguir aí para o transplante. Né? Mas, certamente, se ele for realizar o transplante com esse dente semi-erupcionado, a chance dele ter alguma complicação é muito grande. Aqui uma outra paciente de 55 anos, algumas restaurações, né, adequadas, mas veja essa, com uma quantidade, né, de um material muito em excesso nessa região. Então nós temos que fazer a adequação dessa restauração para que esse paciente possa ir, né, para o transplante, minimizando aí um possível risco de alguma doença periodontal. Aqui, novamente, uma outra paciente também que tinha aí um terceiro molar, né, em erupção, que também seria importante realizar esse tratamento antes, né, de ir para o transplante. Aqui são recomendações, né, aqui vocês não precisam preocupar tanto, que a gente normalmente passa para os pacientes quando eles internam para fazer o transplante. Então, ele tem que manter a boca limpa, como ele deve passar o fio dental, como ele deve escovar, manter os lábios hidratados, né? Se ele usa prótese, como ele deve guardar essa prótese. Em geral, todo paciente que tem aparelho ortodôntico e vai iniciar o tratamento, o transplante, não tratamento oncológico, o transplante,
Esse aparelho deve ser removido, porque a chance de trauma na mucosa bucal é muito grande. Esse paciente tendo trauma, ele vai ser mais suscetível a ter sangramentos, né? E até mesmo infecções. E aqui, como a gente faz o laser, né? Iniciando no primeiro dia e indo até o dia mais 5 pós-transplante. Aqui um paciente que desenvolveu mucosite, veja a dificuldade que a gente tem até de fazer a foto, né? O paciente apresenta aí muita dor. Consequentemente, a condição bucal desse paciente piora muito, né? Aqui tudo placa, né? Biofilme, que é facilmente removível. Não é candidíase, é diferente de candidíase, aqui é restos alimentares, né? Biofilme mesmo que fica acumulado. Então, a mucosite, ela inicia após 4 a 5 dias pós-quimioterapia e 10 grays, né, que equivale aqui a 5 dias de radioterapia. Isso, o paciente vai apresentar eritema, ele vai ter queimação, intolerância a alguns alimentos. Com 7 a 10 dias pós-quimioterapia, ele já vai ter essas úlceras, né, aí já vai ter uma mucosite ulcerada, que ela pode ser, né, graduado aí como grau 3, 4, né, 2, 3 ou 4, dependendo aí de alguns fatores. E equivale a 30 grays de radioterapia, que seria 15 dias de radioterapia. A mucosite por quimioterapia, ela é mais associada a mucosas móveis, como mucosa bucal, bode dentro de língua, mucosa labial. E por radioterapia, ela pode acometer qualquer região do campo irradiado, né? Ou seja, dependendo do campo, né, ela não tem esse tropismo como tem, né, por quimioterapia as mucosas móveis. A mucosite no transplante, o paciente vai apresentar de 75% a 99%, vai apresentar mucosite, todos os pacientes. Alguns pacientes falam que é o pior sintoma, né, de 30% a 50% dos pacientes relatam que a mucosite foi o pior sintoma que ele apresentou durante o transplante. O paciente fica mais suscetível a ter infecções, né, e dentre as infecções virais, herpes tipo 1 é a mais frequente. Em geral, essas lesões são mais extensas, mais agressivas, são mais doloridas, e é uma diferença muito grande. Interessante que pacientes que não são imunossuprimidos, né, a gente vê herpes perilabiais, ou seja, próximos a regiões do lábio, né? E nos pacientes oncológicos, em geral, as infecções por herpes são intraorais, ou seja, dentro da boca, e principalmente na gengiva e palato, como esse paciente que a gente está vendo aqui, ó. Veja que a gente poderia até confundir, né, com uma mucosite. Aqui já é um pouco mais diferente, né? Mas aqui, né, lesões em palato. E a gente viu que por quimioterapia, dificilmente o paciente vai ter mucosite em palato, né? Aí faz a citologia foliativa de todas as regiões. É muito importante confirmar, né, que esse paciente tem herpes. E o exame mais apropriado é fazer aí o esfregaço dessas lesões, colocar sobre a lâmina e mandar para análise histopatológica, né, ou citopatológica. Aqui uma outra criança, né, também apresentando muitas lesões, ó, veja que lembra muito até aftas, né? Algumas lesões em dorso de língua, que não é uma região comum de afta, mas, novamente, ó, olha o tanto que a gengiva está comprometida. Novamente, fazendo a citologia esfoliativa, confirmou aí que se tratava de herpes. Aqui outro vírus da família herpes, que é o citomegalovírus, que está causando lesões em orofaringe, também no paciente oncológico. Aqui uma outra paciente que desenvolveu herpes zoster. Veja que as lesões são sempre unilaterais e elas acometem, elas seguem, né, o ramo aí do trigêmeo. Então, todo o lado esquerdo da face, como vocês podem ver aqui, sendo afetado, e dentro da boca também, né, toda a parte esquerda aí do palato, né, sendo acometida aí por herpes zoster. Esse é um caso interessante de uma criança que estava em tratamento oncológico, mas estava relativamente bem, e ela desenvolveu herpes, como vocês podem ver aqui, né, as lesões muito sugestivas de herpes,
confirmou com a ciclologia, foi entrado com a ciclovia, mas sem qualquer melhora. Então, aqui era após 10 dias, né, de aciclovir e a paciente internada e não tendo melhoras. E aí foi alterado o tratamento para a ciclovir e houve aí uma melhora, né, em 4 dias com a resolução quase que total. Ou seja, um caso aí de herpes, né, resistente ao aciclovir. Esses pacientes também podem apresentar, que são submetidos ao transplante, né, a doença do enxerto versus o hospedeiro, né? E geralmente é uma alteração que é um ataque dessa nova medula aos tecidos do próprio organismo que está desenvolvendo essa nova medula. Então, essa medula, ela reconhece principalmente a pele, todo o trato gastrointestinal, fígado e também a mucosa oral como sendo aí estranho e começa a atacar. Quando tem essa doença do enxerto até o dia mais 100, até o dia 100 pós-transplante, é chamado de GVHD ou DEC, né, doença do enxerto versus hospedeiro agudo. E após o dia mais 100 é chamado de crônico. As lesões orais mais frequentes na forma de eritema, lesões liquenoides, placas hiperqueratóticas, úlceras, apresentação de mucoceles, né? Vamos ver alguns exemplos aí. Então, aqui um paciente, ó, que desenvolveu lesões, né, de atrofia da mucosa, como vocês podem ver aqui, áreas eritematosas, aqui também em gengiva, aqui já úlceras, né? Aqui de novo atrofias, né, por toda a cavidade oral. Esse outro paciente desenvolvendo lesões muito semelhantes a líquen plano, né, lesões liquenoides, como vocês podem ver, bilateral em bochecha, também envolvendo aqui região de orofaringe, né, palato mole. Aqui um outro paciente, principalmente em palato duro, também, né, nesse aspecto de placas, formando áreas reticulares, estriadas. Um paciente aqui mostrando, né, a formação de mucoceles em palato, múltiplas mucoceles, depois desenvolvendo úlceras, né, e a pele, né, a pele do dorso toda acometida também, né, o GVHD assim, de uma forma, uma apresentação muito mais grave. E muitas vezes, né, algumas vezes, esse paciente vem a óbito por não controle desse GVHD, né, dessa doença do enxerto versus o hospedeiro. E uma parte muito importante, ó, mostrando assim que nós temos que seguir esses pacientes. Claro que não é uma coisa comum de desenvolver, mas esses pacientes, por apresentar essa doença do enxerto versus hospedeiro, eles são mais suscetíveis a desenvolver o câncer de boca, né? E aqui 2 pacientes que apresentaram um câncer de lábio, aqui mostrando antes do transplante, né, que não tinha nada, antes do transplante, não, desculpa, pós-transplante em acompanhamento, e aqui, após 13 anos do transplante, ele desenvolvendo aí um câncer de lábio. Aqui um outro paciente, né, que também foi submetido ao transplante, desenvolvendo um câncer de borda de língua, um paciente que infelizmente, né, um câncer extremamente agressivo, extenso, que perdeu o controle, estava bem, né, não procurou aí, né, o retorno e desenvolveu lesões aí extremamente grandes, né, um câncer extremamente agressivo. A gente vai mudar um pouquinho agora para falar assim, de outras formas de tratamento do câncer, né, aqui mais especificamente o câncer em cabeça e pescoço, e mais especificamente, né, durante a radioterapia. Esse é um artigo bastante interessante, um artigo recente, de 2017, de um grupo americano que envolve assim, os principais hospitais, os principais centros, né, de oncologia nos Estados Unidos. E eles tentam avaliar os problemas que os pacientes chegam antes de iniciar essa radioterapia, né? Então, eles fizeram aí uma avaliação para descrever as condições de saúde bucal, os fatores associados aos problemas odontológicos, né, e recomendações de cuidados prévios à radioterapia.
Eles fizeram o CPOD, né, que todos nós aí, né, estamos bastante acostumados, né, na nossa prática, índice de placa, periodontal, mobilidade dentária, se esse paciente tinha envolvimento ou não de FURCA, implantes, dentes impactados, né, e os tratamentos odontológicos, né, realizados que foram documentados. Separei assim o que eu achei mais interessante, né? Aqui, né, os centros, só para vocês terem conhecimento, né, o Brigham and Women's Hospital é em Harvard, né, a Universidade da Pensilvânia, o Centro Médico, né, das Carolinas, a Universidade de Connecticut, Universidade de Nova York, né? Então, assim, os grandes centros, né, americanos aí, eles avaliando aí 329 pacientes antes da radioterapia, eles observaram, né, o que os pacientes precisavam, né? Praticamente, né, todos aí, ou a maioria dos pacientes precisavam de fazer alguma recomendação odontológica, né? Ó, lembrando que 35% dos pacientes, de uma forma geral, precisavam de alguma exodontia antes de iniciar a radioterapia, né? 41% de um tratamento aí, né, de adequação periodontal para esse paciente, precisando aí também, ou seja, quase todos, né, precisavam de realizar algum tipo. Aqui também, né, novamente, o que foi recomendado, ó, mas lembrando que, ó, somente 90% fez, ou seja, 9,5% não quis realizar as extrações. Obviamente que aqui é um ponto importante, né? Lá no hospital, como que nós fazemos? Nós indicamos o tratamento, explicamos para o paciente a necessidade dele realizar esse tratamento, né? O motivo por que ele tem que fazer esse tratamento, né? Claro que a decisão é do paciente, nós vamos respeitar o paciente se ele optar por não realizar um tratamento. A única coisa que nós fazemos é documentar, a gente explica bem para o paciente e a gente documenta no prontuário. Olha, nós indicamos, explicamos que seria importante, no entanto, o paciente prefere, né, nesse momento, não realizar o tratamento, né? É muito importante a gente documentar, né, essa conversa que nós temos com o paciente. Então, a maioria dos pacientes tinha algum problema odontológico antes de iniciar a radioterapia, alto índice de cárie e doença periodontal. A avaliação odontológica é fundamental antes de iniciar a radioterapia. No nosso plano de tratamento, as exodontias elas devem ser executadas 14 dias antes de realizar a radioterapia. Então, assim, o paciente não pode tirar o dente hoje, né, fazer as exodontias hoje, iniciar a radioterapia amanhã. Nós temos que ter pelo menos 14 dias, né, para que aquela área, aquele alvéolo tenha já uma cicatrização mais avançada e, em seguida, esse paciente inicie o seu tratamento. As raspagens e polimentos não tem tanto problema, né? As endodontia e restaurações também, nesse momento, ele não é crucial, associado à radioterapia. Então, o paciente pode, assim, até durante, às vezes, o início da radioterapia, ele pode estar ainda fazendo adequação da sua cavidade oral. E é importante, né, a gente estar liberando esse paciente para iniciar. Lá no hospital, a gente escreve, né, no prontuário do paciente, do ponto de vista odontológico, o paciente apto, né, para iniciar a radioterapia. E, em geral, ele só inicia, né, depois desse ok, desse aval da odontologia, para que ele comece a radioterapia. Então, nós temos que ter uma interação muito rápida, muito boa, né, com o radioterapeuta. Nós temos que fazer um tratamento odontológico que seja eficaz e rápido, né? Não é como eu já enfatizei anteriormente, não é o momento da gente ficar trocando restaurações, né? Se a restauração está adequada, ou pelo menos, né, está mantendo a sua função ali, não tem nenhum problema. A gente pode fazer depois, né, a troca com mais calma. Nesse momento, a gente precisa liberar ele para iniciar a radioterapia. Aí, de novo, aquela mesma radiografia que eu já comentei, todos os pacientes
né, precisam de uma radiografia panorâmica. Então, além do exame clínico, nós temos que realizar uma radiografia panorâmica para avaliar. E uma outra coisa que a gente tem realizado lá, que a gente desenvolveu junto com a radioterapia, é a confecção desse aparelhinho, que chama abridor de boca. No passado, os pacientes usavam esse dispositivo aqui de isopor. Só que esse dispositivo, na forma de cone, ele era introduzido para abrir a boca do paciente durante a rádio, só que um dia o paciente poderia estar com ele mais internamente, outro dia mais externamente, ou seja, não tinha uma boa reprodutibilidade diária. Já com esse aparelhinho, não. A gente consegue que o paciente fique na mesma posição, que mantenha a língua desse paciente, como vocês podem ver aqui, fixa, né, para que ele não fique movendo a língua e, consequentemente, também atrapalhando aí os campos de radiação. Então, é um dispositivo personalizado, a gente faz a moldagem da arcada superior, arcada inferior, a gente coloca esse dispositivo aqui para segurar um pouco a língua, não precisa prender a língua, né, é só para apoiar para que esse paciente não fique movendo a língua durante a radioterapia. E nós mantemos aqui uma dimensão mais ou menos, se o paciente é dentado, mais ou menos de 1,5 centímetros. Se ele for desdentado, a gente pode considerar que 2,5 centímetros. A gente pode aumentar esse dispositivo aqui. Então, ele aumenta a distância intermaxilar, ele reduz a dose de radiação, ele mantém a reprodutibilidade diária em todo o tratamento radioterápico. Aqui, então, um exemplo de uma paciente com 30 anos que tinha um câncer de língua, ela foi operada, né, e ela ia iniciar a radioterapia. Então, ela passou conosco, fizemos aí o dispositivo para ela, e veja a importância dele, ó. Aqui durante o planejamento da radioterapia. Este aqui seria o campo de radiação sem o dispositivo, e aqui com o dispositivo, ou seja, a maxila praticamente não foi irradiada, né? Praticamente só a mandíbula e a região aí da borda de língua que seria de maior interesse nessa radioterapia. Então, mostrando aí que realmente as áreas de dente na maxila praticamente não receberam radiação. Aqui seria, né, com o dispositivo e aqui sem o dispositivo, né? Olha, 40 grays, né, recebendo praticamente 4 grays, né? Praticamente não foi irradiado. E a gente viu essa melhora também nas parótidas, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a parótida direita, ela receberia 15, né? Com o dispositivo passou a receber 10 centigrays. Então, o dispositivo ajuda a reduzir a dose de radioterapia nos tecidos sadios, proporciona essa reprodutibilidade diária para a radioterapia. Já estou, assim, já quase finalizando, né? E aqui a gente precisa ter isso aqui muito em mente, né? Quais efeitos colaterais nós conseguimos evitar? E quais aqueles, apesar de ser inevitáveis, mas nós conseguimos, né, amenizar, como a mucosite e a xerostomia. Então, nesse curso aí nós vamos enfatizar um pouco como amenizar esses dois, né, e como a gente pode evitar esses aqui. Então, assim, certamente que um controle pós-tratamento é fundamental para evitar cárie, né, e, consequentemente, a osteoradionecrose, né? Então, nós temos que ter aí um segmento rigoroso durante e após a radioterapia para que esse paciente, né, não tenha aí o efeito mais indesejável, que é a osteoradionecrose. E ela está relacionada principalmente com doenças periodontais, né, e também problemas dentários, como exodontias, né, dentes que são realizados exodontias pós-radioterapia. Aqui mostrando um paciente que desenvolveu uma osteorádio pós-exodontia nesta região, aqui nesta região. Veja que as cáries de radiação na superfície incisal e na superfície cervical, bastante característico aí das cáries associadas à radioterapia. Aqui um paciente que desenvolveu, né, uma osteoradionecrose em mandíbula, né, uma osteorádio
bastante intensa por doença periodontal. Aqui também por doença periodontal, o paciente com problema periodontal desenvolvendo aqui áreas de exposição óssea. Aqui pacientes, né, pelo próprio tratamento cirúrgico, né, fez uma mandibulectomia. O tempo para iniciar a rádio não foi suficiente e essa paciente evoluiu com uma osteoradionecrose, com drenagem purulenta extraoral. Né? Às vezes eu costumo falar que a osteoradionecrose ela é tão grave, né, quanto o próprio câncer do paciente. Ela é tão mutiladora quanto o próprio câncer que o paciente. Então, assim, a prevenção é fundamental nesses pacientes, né? E quando que o paciente quando que ocorre assim, a principal ocorrência da osteoradionecrose? Então, assim, se a gente associar ela ao desenvolvimento espontâneo, ela depende da área irradiada, da dose de radioterapia, e ela é mais comum de 6 a 2 anos pós-radioterapia. Se é por algum trauma, como por exemplo uma exodontia, às vezes colocação de implante, ela pode ocorrer por tempo indeterminado, casos até mais de 10 anos. Isso aqui é um ponto muito importante da gente abordar. A gente vê muitos colegas aí, passou 5 anos, pode fazer exodontia, pode fazer implante, pode fazer todo o tratamento. Não é bem assim. Nós temos que ter cuidado, porque assim, a osteoradionecrose, o risco é para sempre, né? Então, nós temos casos causados por trauma, mesmo depois aí de muito tempo. Mas, em geral, 70% a 90% dos pacientes desenvolvem radioterapia nos 3 primeiros anos, né? A média aí de 13 meses pós-radioterapia, com menor tempo aí de 6 meses, né? E aqui um gráfico muito importante, né? Se vocês olharem aí essa linha do tempo de 66 a 72, a gente observa os altos índices, né, da osteoradionecrose, 35%, né, 37%. E aí, né, a partir dessa década de 70, a gente vai diminuindo, né, até chegar aos dias atuais, que é em torno de 2%. Ou seja, de cada 100 pacientes com câncer de boca, que são irradiados, 2 desenvolvem osteoradionecrose. No passado, 38 pacientes desenvolviam osteoradionecrose. E o que mudou, né, para a gente sair daqui para vir aqui? 2 coisas principais. Primeiro, o aparelho que faz a radioterapia. Antes eram bombas de cobalto, né, e hoje são aceleradores lineares, e hoje nós temos, né, técnicas mais avançadas que conseguem dosar mais o campo, né, chamado IMRT. E a outra parte, né, a instituição de programas preventivos odontológicos, né? Ou seja, melhorar a saúde bucal dos nossos pacientes, né, ajudou a diminuir índices, né, altíssimos de osteoradionecrose para índices hoje bastante razoáveis. Então, como conclusão, nós, né, junto com profissionais da saúde, né, precisamos estar integrados, né, para que a gente consiga proporcionar para os nossos pacientes uma melhor qualidade de vida. E essa melhor qualidade de vida, né, não é só para o paciente que está internado, não. É para o paciente que está na casa dele, para que ele consiga voltar aí a todas as suas atividades, né, como era antes, né, do tratamento oncológico. Eu acho que essa é a nossa maior função aí. Gostaria de agradecer aí a atenção de todos, né, e se eventualmente algum ponto aí que vocês queiram conversar melhor, a gente pode estar discutindo aí. Muito obrigado novamente. E aí, Ana, estou à disposição aí para algumas perguntas. Puxa, professor Fábio, que excelente explanação de um tema tão importante, né? E esse gráfico final é incrível, né? Que mostra a redução, né? O quanto de qualidade de vida para tantos pacientes, né? Isso não tem impacto, né?
o papel da odontologia aí nessa interface com a área médica. Parabéns pelo trabalho, e muito obrigada por essa oportunidade da gente trazer esses conhecimentos tão importantes para o grupo que está aqui nos assistindo e para quem vai assistir depois, porque a palestra vai ficar gravada e disponível no nosso canal do YouTube, Telesaúde FOUSP Site. Eu pensei o seguinte, enquanto a gente espera um pouquinho pelas perguntas que podem passar a chegar agora aqui no chat, eu convido vocês todos a fazerem perguntas no chat. Eu vou pedir para o Leandro, se puder já também disponibilizar na tela os dados para o registro de presença. Quem quiser ter o certificado, é muito importante fazer o registro de presença, mas eu pediria a todos que fizessem esse registro, porque é o nosso retorno para a Rede RUT, essa participação de vocês, né? E queria também, depois, no final, vou passar para a professora Vânia na hora do fechamento, mas eu queria agradecer também mais dois queridos professores parceiros que conduzem o SIG com a gente desde o ano passado, da Universidade Federal de Campina Grande, e que contribuíram muito no ano passado para a nossa programação, com palestras internacionais também interessantíssimas, que são a professora Andressa e o professor Marco Antônio Dias. Então, se quiserem fazer uma saudação, e depois disso, aliás, antes da sua saudação, eu vou passar para a colega Tereza Guzmão, né, que o professor Fábio mencionou, né? E a Tereza, quero agradecer também de antemão, a Tereza participou junto com o professor Fábio desse curso que a gente desenvolveu e que daqui a pouco eu vou passar os dados para vocês aqui no chat também, para quem se interessar e quiser se aprofundar no tema que o professor Fábio tão bem colocou, né? Então, a Tereza, ela é graduada e mestre em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco, e faz o doutorado em oncologia pelo Hospital AC Camargo, orientada pelo professor Fábio Alves. Então, Tereza, se você quiser aparecer aqui também, eu vou te dar esse espaço aqui, eu vou sair para você entra, poderíamos estar as duas, mas vou deixar você e o professor Fábio aqui, enquanto eu pego os dados do curso, para você comentar um pouquinho sobre como foi desenvolver esse conteúdo e, se quiser, complementar um pouquinho alguma informação também. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, professora Anistela. Agradeço sempre ao professor Fábio, meu orientador, e com quem eu aprendo muito diariamente, né? O doutorado em oncologia me proporcionou isso, aprender muito e aprofundar sobre o tema. E a alegria em ajudar na construção desse curso, que está muito legal. Assim, o professor Fábio colocou de forma sucinta e no curso consegue aprofundar e bem estruturado a rede do SUS, como está essa estruturação para o paciente oncológico, para a assistência desse paciente, né? Através de busca ativa também na prevenção, na atenção primária, o reconhecimento das lesões potencialmente malignas, quais são essas lesões, como deve ser feito o acompanhamento e como esse acompanhamento pode ser feito e deve ser feito na atenção primária, quando deve se encaminhar, para onde encaminhar, né? E como o dentista, o clínico geral que está ali na ponta, como ele pode estar reconhecendo e estar atuando, né? Também a importância da adequação do meio bucal, como o professor Fábio ressaltou e mostrou um caso, uma paciente ter que interromper um tratamento por um abscesso ocasionado de uma restauração mal adaptada. Então, quem vai realizar a adequação e adaptar essa restauração, a adequação gengival, é o dentista da atenção primária. E para isso, esse dentista ele precisa ter confiança, e a confiança ela vai vir através do conhecimento, né? Então, o curso ele busca bastante isso, dar conhecimento para que o dentista possa ter confiança de atuar. E não só em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, a gente fala do paciente oncológico em geral, né? Como o professor Fábio mostrou, um paciente que faz um transplante de medula óssea, ele pode desenvolver lesão
após o transplante, mesmo ele tendo um acompanhamento na atenção terciária, né? Mas ele sempre busca a porta de entrada dele, a atenção primária, a unidade. Então, esse dentista, esse paciente vai chegar para esse dentista, então ele tem que saber o que fazer, o que é que ele pode fazer, né? E dar confiança e estrutura para o paciente também, né? E mostrando no curso também detalhadamente, como o professor Fábio explicou, os efeitos, né? O que é que esse dentista pode fazer com relação aos efeitos, né? E foi muito importante, assim, né? Foi mais ou menos isso que a gente buscou abordar no curso, né? E estruturar mais, né? A forma também do curso autoinstrucional, muito legal, onde a pessoa vai conseguir aprender no tempo dela também, não fica uma aula cansativa, né? Vai poder voltar, visualizar as imagens, visualizar os quadros, visualizar as lesões, né, a forma do aparecimento, né, um diagnóstico, poder ajudar no diagnóstico precoce, né, isso é um sonho, né, e que, assim, a gente busca realmente realizar, que o paciente, ele venha com diagnóstico precoce, né. No hospital, para doutor Fábio, ele consegue fazer um diagnóstico precoce, né, e, assim, quando eu comecei o meu doutorado, queria deixar esse depoimento, né, ver uma lesão e essa lesão, analisar especificamente a lesão, e o ponto da biópsia tem que ser aqui, porque aqui já vai dar o estágio inicial do carcinoma e realmente dá. Então, que o dentista, se ele não conseguir fazer esse diagnóstico, que ele consiga sentir, ter a sutileza de sentir que há uma diferença, né? Então, eu acho que vai ser muito importante e tem muito a acrescentar para todos os dentistas da atenção primária e todos os dentistas de uma forma geral, né? Desmistificar o paciente oncológico, né? Que ele tem que ser assistido para justamente conseguir otimizar a qualidade de vida dele. Excelente, Tereza. Muito relevantes também as tuas colocações. Engraçado, agora eu não estou conseguindo ativar minha câmera, mas vocês conseguem me ouvir, né? E de fato, quer dizer, esse momento aqui hoje com vocês, com o professor Fábio, com você, falando desse tema e trazendo, né, quase que assim, convidando as pessoas, esse curso que a Tereza mencionou, que o professor Fábio mencionou e que eles generosamente desenvolveram, colocando todo esse conhecimento que eles produziram e que um grupo grande, né, que tem uma casuística, que tem aí um conhecimento da melhor qualidade sobre o tema, estão colocando à disposição, vamos dizer, dos dentistas em geral e do sistema de saúde, porque esse curso ele foi desenvolvido com o apoio do SUS, com um apoio do Ministério da Saúde, sob a coordenação da UNASUS, da Universidade Federal do Maranhão, da UNASUS-UFMA, que tem uma linha muito interessante de produção e de cursos. Então, esse curso, eu coloquei as informações aqui no chat, para quem se interessar, também tem uma notícia na página da FOUSP, e ele está com as inscrições abertas, né, já abriu desde a semana passada, ele vai ficar aberto alguns meses, e como a Tereza comentou, ele é autoinstrucional. Então, você entra e pode fazer no seu ritmo enquanto as inscrições estiverem abertas, você faz totalmente online, né? E você tem a certificação do curso, então, também pelo próprio sistema, pelo próprio Moodle, desde que você, ao fazer o curso, tem um pré-teste e um pós-teste, então você vai fazer uma prova no início, uma avaliação para testar seus conhecimentos, até para comparar depois o conhecimento agregado ao final do curso. E você, no final do curso, se fizer a avaliação e atingir um desempenho nota 7, você tem a certificação, você obtém a certificação pelo curso. E mantém e atualiza os seus conhecimentos nessa área. Então, convidar todos que quiserem a entrarem lá e se matricularem e fazerem o curso. E abrir para as perguntas, continua aberto, estamos aguardando aqui as dúvidas e colocações que queiram fazer. Enquanto isso, eu passo também para a saudação
dos professores Andressa e Marco Antônio Dias, da Universidade Federal de Campina Grande, que são nossos parceiros no SIG também, enquanto a gente aguarda as perguntas para o professor Fábio. Professor, acho que a Andressa e o professor Marcos estão sem microfone. Ah, tá, eles estão sem microfone, né? Então tá. Então, gente, teríamos perguntas, colocações, dúvidas que alguém gostaria de endereçar para o professor Fábio? Professor Fábio, talvez você pudesse comentar um pouquinho, não sei se é pertinente, em relação assim, à evolução da casuística, né? E também assim, o recorte, você mostrou alguns casos de crianças, né? Como é que está essa incidência? Ela é bastante estável no tempo? Oscila em função de faixa etária, a gente sabe que, né, enfim, o tipo de câncer, enfim. De uma forma geral, né, os cânceres em crianças são mais cânceres hematológicos, né, como leucemias, principalmente as leucemias. Dos tumores sólidos, né, a gente tem os sarcomas, né, entre eles o principal é o osteosarcoma, que é um tumor que acomete os ossos, né, e a primeira década de vida e segunda década de vida são as principais afetadas. Então, esse tipo de câncer, ele não que ele seja exclusivo de crianças, né, mas ele é muito mais frequente, né, em crianças e adolescentes. Outro tipo de câncer muito comum em crianças é o rabdomiossarcoma, que é um tumor de músculo estriado. Também é mais comum nessa idade pediátrica. Felizmente, na cavidade oral, o câncer de boca não é comum em crianças, nem em pacientes jovens, né? A gente até está vendo a gente está tendo mais casos, né, em pacientes abaixo de 40 anos, entre 30 e 40 anos, né? Está se especulando, né, uma possível participação do HPV, né, como sendo a principal causa desse tipo de câncer desses pacientes, né, mais jovens, né, entre 30 e 40 anos. Mas ainda para o câncer de boca, principalmente o cigarro e a bebida alcoólica são os principais fatores, né? Eu diria que em torno de 70% dos casos são associados a tabaco e álcool, né? A gente tem, com relação ao câncer de boca, a estimativa brasileira ela está estável. A gente tem mais ou menos cerca de 15 mil casos por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, né, o INCA. Mas nós temos um dado muito triste. Até a sua pergunta é muito importante para eu poder mencionar. Se nós pegarmos esses 15 mil novos casos de câncer de boca por ano, cerca de 50%, mais ou menos 7 mil pessoas vão a óbito por câncer de boca. Quando a gente compara com câncer de mama, aproximadamente 45 mil mulheres desenvolvem câncer de mama por ano aqui no Brasil. Mas a mortalidade do câncer de mama, com as campanhas, né, com toda a divulgação, exames precoces, né, conseguiu reduzir para aproximadamente 10 mil mortes por ano. Ou seja, 25% dos pacientes que têm câncer de mama vão a óbito, né? Quando a gente compara com o câncer de boca, né, 50% dos pacientes que desenvolvem câncer de boca vão a óbito. Então, acho que assim, nós precisamos mudar esse cenário aqui no Brasil, né? E assim, comparando com países desenvolvidos, né?
o índice de mortalidade, por exemplo, nos Estados Unidos, para câncer de boca, é aproximadamente 25%. Né? Qual que é o principal fator? Diagnóstico precoce. Ou seja, nós aqui no Brasil estamos tratando muito bem nossos pacientes, tão bem, né, quanto um paciente é tratado fora daqui do Brasil, né, no país mais desenvolvido, mas o nosso paciente, né, ele chega aí com um certo atraso para o tratamento. Tem alguns trabalhos mostrando que até conseguir o diagnóstico final do câncer de boca, esse paciente procurou 6 profissionais, né? Seja médico, dentista, passou por 1, 2 dentistas antes, suspeitando que seja uma infecção dentária, um trauma por prótese, né? Então, assim, nós precisamos realmente melhorar a informação para os nossos colegas dentistas e, claro, boa parte do próprio atraso no diagnóstico é o paciente que não busca o tratamento, sabendo que tem um problema na boca, mas ele, por medo, por algum motivo, ele não procura o tratamento. Quando ele vai procurar, o câncer já está muito, muito grande, né? Então, realmente, a gente tem que trabalhar bastante, né, para levar essa informação para o maior número de pessoas, né, e, consequentemente, a gente tentar mudar esse cenário brasileiro aí que é bastante triste, né? Nossa, importantíssimas essas informações, né, que você traz, incrível, né? Muito obrigada. E você vê que assim, o câncer de mama, hoje todo mundo tem um certo conhecimento com o câncer de mama. É verdade. A mídia divulga muito, né? Agora, no câncer de boca, poucas pessoas têm conhecimento do câncer de boca. Então, a gente tem que realmente enfatizar isso aí, né? Buscar levar essa informação para os colegas e também, né, para a população em geral. E isso que você está falando sobre as campanhas é muito interessante e importante. Já vou passar para a professora Vânia fazer uma pergunta interessante que ela está postando aqui também, mas antes disso, eu queria até pedir que a professora Daisy, que trabalha com a gente ela tem orientado uma linha de trabalhos com o Google Trends, né, analisando a busca por informações de saúde. E um dos trabalhos que a gente orientou de iniciação científica esse ano, que foi até premiado pela Nádila, alguma iniciação científica, mostrou um pouco essa questão, assim, os pacientes procuram mais quando tem as campanhas, eles procuram mais pela informação. Então, a gente precisa realmente se preocupar bastante também com essa parte de trazer a informação. Não sei se a Daisy quiser comentar alguma coisa. Olá, boa tarde, professor Fábio. Parabéns pela palestra. A professora Ana comentou isso na hora, eu lembrei. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, que foi uma coisa que nós vimos em alguns artigos, até tem um artigo brasileiro em relação a isso. Então, o que eles comentam em relação às campanhas, principalmente no caso do câncer de mama e do câncer de próstata, que elas são mais efetivas, né? Porque elas acabam sendo mais nacionais, é que os pacientes realmente há uma procura, né, muito, muito intensa nos meses das campanhas, mas aí eles avaliam que a mortalidade ela não cai em função disso, né? E aí o que eles questionam o quanto que essas campanhas elas acabam sendo realmente efetivas, né? E no caso do câncer de boca, as campanhas elas não têm uma dimensão como as do câncer de mama e próstata, né? Então, talvez você tenha uma procura, mas ela é uma procura pela informação, mas não é uma procura tão intensa assim, é bem inferior em relação a esses dois outros cânceres. Aí eu até tenho até curiosidade de saber o que você acha, se você acompanha um pouco essa área, assim, essa divulgação de informação em relação a isso. Não que eu acho que isso não seja importante, eu acho super importante, mas foi uma surpresa quando eu li esses trabalhos comentando isso das campanhas, que apesar das pessoas acabarem se mobilizando, né,
buscando a informação na época, no mês da campanha. É muito curioso quando você vê o Google Trends, que mostra essas buscas, que há um pico muito intenso nos meses das campanhas. Mas aí falam que isso não se reflete na queda da mortalidade, realmente no engajamento das pessoas para se prevenirem. Eu acho que a queda da mortalidade ela não deve cair tão rápido, né? As estatísticas, de certa forma, elas demoram algum tempo para mostrar o dado que está acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo aí da vacina para câncer de útero, né? A vacina das meninas, né? A vacina contra o HPV. A gente ainda não tem o resultado da vacinação na redução do câncer de colo de útero, mas eu creio, acho que todo mundo deve concordar que talvez aí com mais 10, 15 anos a gente vai ver uma redução muito grande, né, para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. E aí, né, o que nós não sabemos é se essa prevenção para o colo de útero também vai valer para a cavidade oral, né, principalmente região de orofaringe. Hoje, boa parte do câncer de boca está associada a HPV, né? Então, fazendo a prevenção para o HPV lá na infância, e hoje já os meninos estão fazendo essa prevenção também, já estão sendo vacinados, né? Se isso vai ter alguma repercussão para o câncer associado a HPV, e hoje, assim, principalmente na região de orofaringe. Agora, um ponto muito importante das campanhas, que eu vejo assim, com relação à campanha para câncer de boca, a gente não tem campanha, nós não temos campanhas com uma certa regularidade. Às vezes, o que nós fazemos? Hoje nós nos reunimos, vamos fazer uma campanha para câncer de boca, né? Mas aquela campanha é muito pontual, ela não é uma campanha que vai acontecer com frequência. Eu posso te falar assim, um dado muito interessante é na campanha da vacinação para gripe. Em alguns centros da campanha de vacinação para gripe, o paciente tem a oportunidade de passar com o dentista, né, naquele centro. Ele vai fazer a vacinação e, por ter mais de 60 anos, que é o foco aí do câncer de boca, que é o principal paciente em relação ao câncer de boca, né, ele tem a sua cavidade oral avaliada. E nessa época de vacinação da gripe, é o que você comentou, a gente tem um aumento no número de casos que são referidos lá para o acecamado, né? Que mais ou menos aí abril, maio, né? Que começa a vacinação aí, principalmente em idosos com a gripe. Ou seja, está dando certo esse tipo de avaliação. O que talvez a gente deveria fazer é incentivar cada vez mais nessa época do ano, junto a essa vacinação para a gripe, que vai pegar uma população mais direcionada, né, à idade, principalmente relacionada com o câncer de boca, e que se fosse aí, pelo menos passasse por uma avaliação. Para o câncer de boca, tumores iniciais, tumores até 2 centímetros, a chance de cura é 90%. Se esse tumor tem mais de 2 centímetros, né, se ele já fica um pouco maior, a chance de cura é 40%. Então, assim, nós temos que investir no diagnóstico inicial do câncer, de qualquer tipo de câncer, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu não sei qual a melhor campanha, né? O que eu imagino que tem que ser uma campanha regular, né? Que o paciente tenha, assim, que as pessoas tenham conhecimento, né, dessa campanha e que ela possa, né, ir participar daquela campanha de uma forma, se ela não foi nesse ano, no ano que vem ela vai, e que sempre tenha, né? Se ela é uma vez por ano ou semestral, é isso que a gente precisa, talvez, definir, né, de uma forma geral. Muito obrigada, excelente, professor Fábio. Vou passar para a professora Vânia fazer uma pergunta aqui e aí para a gente também já encaminhando para o encerramento. Eu já dei uma lida aqui sobre os bisfosfonatos, né? São drogas antirreabsortivas, né? Muito obrigado, professora Vânia, pela pergunta. Se eu te falar que hoje nós temos mais casos de osteonecrose associada a medicamentos do que por osteoradionecrose. Eu diria que hoje osteoradionecrose
é muito, não diria que é raro, mas é bem raro. Já essa osteonecrose associada por bisfosfonatos, né, ou essa outra droga, denosumab, já é muito mais frequente, né? Eu imagino, né, não tem aí dados, né, para apresentar, mas eu acho que o conhecimento, né, dos dentistas, por exemplo, muitos pacientes que têm osteoporose usam essas drogas. E usam essas drogas por, às vezes, 5, 6, 7 anos. E aí um procedimento odontológico que é executado, né, pode levar a esse tipo de necrose. A incidência que os trabalhos mostram, se ele usa o ácido zoledrônico, que é mais potente, né, mensalmente, 1,5% dos pacientes que usam o ácido zoledrônico, que é o tipo de bisfosfonatos, desenvolvem a osteonecrose. Já o bisfosfonato oral, que é usado mais para controle da osteoporose, 0,1% dos pacientes que usam bisfosfonatos orais desenvolvem a osteonecrose por bisfosfonato. A grande diferença é que o número de pessoas que usam bisfosfonatos é muito maior do que quem faz radioterapia em cabeça e pescoço, né? Então, assim, proporcionalmente, é até mais baixo, né? A gente viu ali 2% dos pacientes irradiados na região de cabeça e pescoço desenvolvem osteorádio. 1% dos pacientes que usam meta, ácido zoledrônico, vão desenvolver, mas o número de pessoas que usam essas drogas, né, eu não saberia dizer, mas é muito mais alto, né, do que está fazendo algum tipo de tratamento. Então, por isso que é muito mais comum a gente observar esses pacientes na nossa clínica. Perfeito, professor. Eu vou aproveitar a oportunidade, né, de estar aqui para lhe parabenizar não só pela qualidade do material apresentado, da sua fala, mas também por se dedicar a uma área que é tão importante, né, na odontologia, e que é uma área que, apesar de grandes mudanças no ensino odontológico nas 2 últimas décadas, né, com a odontologia hospitalar, começando a haver um movimento, inclusive com habilitações, né, hoje pelo Conselho, mesmo a odontologia para paciente especial, que às vezes acaba, né, incorporando esses pacientes, a área de estomatologia estar tão forte dentro das escolas, dentro dos hospitais e na atenção secundária, nos CELs, né? O próprio fato de o CEL requerer uma equipe de diagnóstico, então, assim, foram mudanças muito, muito grandes, né, que aconteceram, e óbvio que nós ainda não temos um resultado como a gente gostaria, né, de todas essas ações. Por um lado, nós temos os pacientes que conseguem ficar com uma lesão de 2 centímetros na boca, né, achando que está tudo bem. Por outro, nós temos o cirurgião dentista que muitas vezes consegue não enxergar, né, uma lesão na cavidade bucal. E também, paralelamente, nós temos as demais áreas da saúde que veem a boca como um tabu, né? Desde um cuidador até os médicos. Então, realmente, é preciso que um grupo de pessoas pense e trabalhe muito, né, para ações que venham efetivamente a reverter esse quadro de mortalidade, de diagnóstico tardio e de desconhecimento do papel do dentista na equipe de saúde que dá suporte ao paciente oncológico. Muito, muito obrigada, né, pela oportunidade, a você, professor Fábio, a professora Anistela, por propiciar que a gente lhe assistisse hoje. Parabéns. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada, professora Vânia, excelente.
E ainda temos mais uma pergunta, professor Fábio. A colega Letícia Arima, que faz também o doutorado conosco lá na FOUSP, e é colega acho que... Letícia, você está com o microfone? Não, acho que não está, né? Mas ela parabeniza pela sua apresentação, pela conferência importantíssima, e a dúvida dela é que ela tem acompanhado uma familiar com tumor benigno no cérebro, ela fez uma ressecção, mas não total, e a radioterapia vai ser necessária, porém poucas sessões. E o que ela gostaria de saber é se essas queixas de xerostomia, mucosite, ou até, acho que talvez outros efeitos também, ela pode vir a ter com essas sessões da radioterapia. É isso, né, Letícia? Acho que é isso, pelo menos eu li aqui também, acho que ela confirmou aqui. Beleza. Letícia, é o seguinte, é pouco provável que ela tenha qualquer queixa, tipo essas, né, comentadas aí, xerostomia, mucosite, né? A gente tem que lembrar que os efeitos colaterais da radioterapia, eles são localizados, né, de acordo com o campo de radiação. É diferente da quimioterapia, que ela tem um efeito sistêmico, né? Já a radioterapia, o efeito ele é local, né? Então, assim, essa paciente, o seu familiar, ele pode apresentar alopécia, né? Decorrente aí da radioterapia ser na região de couro cabeludo, né? Da região de cabeça, mas é pouco provável que tenha aí alguma queixa, né? Tipo xerostomia e mucosite. E, como você mencionou, né, um outro fator importante é as doses de radioterapia, é a dose que vai chegar. Nós sabemos assim, que os efeitos colaterais são principalmente agravados pacientes que fazem mais de 4.000 centigrays, né? Então, se faz menos de 4.000 centigrays na região de cabeça e pescoço, os efeitos colaterais são bem mais a menos, né, do que quando comparado com pacientes que fazem mais... uma dose maior que esse índice aí de 4.000. Lembrando que para tratamento de câncer de boca, em geral, né, o tratamento chega a 7.000 centigrays nessa região aí que vai afetar glândulas salivares, mucosa bucal. Excelente. Professor Fábio, mais uma vez a você, muito obrigada pela brilhante palestra, tão importante, né? Agradecer a todos que participaram em mais essa sessão, convidar todos que quiserem se aprofundar no tema a se inscreverem e fazerem o curso. E acho que chegamos ressaltar a todos para não deixarem de preencher, fazer o registro de presença, né? Quem tiver feito o registro de presença depois também recebe o certificado, tá bom? Então, muito obrigada a todos e acho que encerramos por hoje. Importante, a nossa sessão, não sei se a professora Vânia ainda está aí, a nossa sessão, Vânia, quer rapidamente aproveitar para divulgar a nossa sessão de 31 de março? A sessão de 31 de março, me ajuda, ela é uma atividade pré-evento da 56ª reunião da Beno, e nós vamos justamente discutir a expansão não planejada dos cursos de odontologia no país. Nós acabamos de publicar um artigo, professora Celeste Morita, professora Vânia Fontanella, professor Mário Uriarte e a gente junto, e esse artigo traz aí os dados e um histórico de todos os cursos de odontologia no país. Nós vamos discutir isso no dia 31 de março. Então, estejam conosco. Mais uma vez, aqui a Larissa insistindo para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, Telesaúde FOUSP Site, onde todo o material fica lá disponível para consulta. E mais uma vez, professor Fábio, muitos cumprimentos aqui no chat. Não sei se você está vendo aqui. Todos parabenizando aí pela brilhante palestra. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço a todos, um ótimo mês, uma ótima resto de semana. E, se Deus quiser, até o nosso próximo SIG, que vai ser dia 31 de março. Um abraço. Um abraço para todos, muito obrigado.